53, versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, que foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Final estaremos orando. Irmãos, eu quero pedir para você que você tenha o próximo ano, você tem, porque para você ter Jesus como seu Senhor e como seu modelo. Tenha o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu modelo de vida. Que Ele seja o seu modelo, que Ele seja o seu Senhor e seja o modelo para você e para a sua vida no próximo ano. Porque o Senhor, como nós vemos aqui em Isaías, Ele foi desprezado, né? Toda a humanidade o desprezou. Até o ponto dele deixar, todos me abandonaram, mas eu sei, ele orando lá em João 17, ele diz, ó, todos me abandonaram, mas eu sei que o Pai não me abandonou. E cravaram as suas mãos, os seus pés, né? Pregaram na cruz, mãos e pés. E qual que é o modelo que eu quero que você siga? Saber o modelo de perseverança. Sabia que mesmo o Senhor sofrendo tudo que Ele sofreu, Ele não desistiu. Você pode até ter dificuldade no ano que vem, mas você não pode desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Lutar como o Juan que falou, você tem um sonho, lute por ele. Você tem um projeto, lute por ele. Né? Você quer adquirir algum bem o ano que vem, trabalhe. Lute para que isso aconteça. Quer melhorar a sua família? Lute para que isso aconteça. Né? Quer se aproximar mais de Deus? Se proponha, ano que vem eu vou tirar alguns minutos a mais de oração. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me consagrar mais. Eu vou pegar a minha Bíblia e ler mais. Eu já disse aqui, lá próximo onde o irmão Gilmar morava, de frente ao FG, descendo a rua do Senai ali, quase todo dia, de vez em quando eu vejo, uma ou duas vezes por semana, dependendo do horário, eu vejo o senhor, deve ter no mínimo uns 80 anos, com a Bíblia, estilo aquela Bíblia do irmão João Alves, grandona, letra grande, e ele lendo. Alguém já viu aquele senhor lá? Já. Pois é, irmãos, aqui eu levei um exemplo para nós. E ele fica assim, ó, porque eu vejo talvez com aquela idade, eu estou chutando aqui, mas eu acho que tem mais de 80, e ele fica pegando assim, bem de pertinho, não é? Por quê, irmãos? Porque não desistiu de ler a Bíblia. Para que ele quer aprender? Irmãos, um dia o pastor Lindomar estava ministrando aqui, no seminário de liderança, estava falando que Paulo, ele falou assim, eu sei que o tempo da minha partida é chegado. Já estou sendo oferecido como libação. Mas ainda naquele que o pastor Lindomar falou assim, olha, pede a Timóteo, se não me engano, traze especialmente os pergaminhos. Paulo sabia que a partida dele estava chegando, mas ele ia continuar estudando, ainda continuar lendo, se dedicando. Para quê, irmão? Para você aprender, para você ser exemplo, porque o tempo que você tiver aqui,
você vai ser útil na obra. Você não pode desistir, tenha o Senhor como seu modelo. Jesus não tinha aquela coroa real que Herodes tinha. Lembra quando os reis iam julgar? Pegava o seu trono, colocava ali, aquele trono todo folhava ouro, e o rei sentava ali, com as vestes reais, com a coroa na cabeça. Era algo maravilhoso. Mas a coroa de Cristo era uma coroa de espinho. Quando cravaram, colocou ela na sua fronte, o sangue desceu. O rei, quando ia comer, irmãos, olha, a gente vê, não querendo desprezar, falar que é errado, que não é errado, é certo, é bom, se bem que eu não concordo muito, né? Por exemplo, eu tive um professor, não vou citar o nome dele aqui, mas ele falou assim, olha, depois que ele falou, que eu reparei, ele falava assim, você quer conhecer o aluno? Nunca frequente a sala dos professores. Eu nunca via na sala dos professores, durante o recreio. Ele ficava lá no meio de todo mundo andando. Né? Então, toda vez que tem um trabalho, um evento, tem a mesa dos pastores, eles ficam ali separados da multidão. Os reis ficavam ali, tinha um manjar especial para ele. Cristo não teve nada disso. Vou falar novamente, não vai achar que estou falando que é errado. Não é errado você dar o melhor para o seu pastor, dar o melhor para as pessoas, para o seu convidado. Teve uma vez o pastor que estava pregando aqui, e ele falou que toda vez que o pregador chegava lá em determinada cidade, o povo passava uma dificuldade tremenda, só uma luta, né? Semana inteira era arroz, feijão, ou então, como a gente comeu no passado, era um angu mesmo. Nem arroz, tinha um angu com feijão. Né? Espero que alguém aqui tenha comido isso além de eu. Toda vez que o pastor ia lá visitar, tinha o franguinho caipira, tinha o quiabo que o Mojaci gosta, franguinho com quiabo, angu. Tinha aquele almoço caprichado, franguinho com gueroba, né? Com guarinoba. Mas, aí um dia o pastor ia indo embora, o menininho da casa falou, pastor, não dá para só ficar aqui em casa todo dia não? Porque todo dia que ele ia lá, a comida era boa. Né? Porque a família quer honrar o visitante. Assim como nós queremos honrar quem nos visita. Mas o Senhor não tinha um manjar especial não. Deram para ele beber, foi fel, misturado com vinagre. Lembra? Pegou uma esponja lá e colocou um caniço, diz a Bíblia, molhou e colocou na sua boca. E às vezes você tem o que comer em casa. Eu lembro que quando eu era criança, irmãos, não é que eu estou sendo muito nostálgico, não, mas é porque Deus quer que eu fale, então eu vou falar. Para você ser um pouquinho mais grato, quando a gente era criança, irmãos, minha mãe me contou, depois de muito tempo, que muitas das vezes ela deixou de comer para que eu pudesse comer. Eu era caçula lá em casa. E era naquela época que você ia na venda comprar um pão. Não é como você pega e vai lá no mercado e compra 10, 20 pães. Não. Era um pão. E era uma época que não tinha manteiga de leite, margarina, não tinha nada disso. Era açúcar e óleo. Lembra? Hoje, irmãos, as crianças querem escolher. Um café da manhã, tem pão de queijo, biscoito, bolo. Ah não, eu só é pão de coco, eu não gosto, eu gosto de baunilha. Né? Eu gosto de fubá. Tem pão de queijo, não, eu quero pão com mussarela e presunto. Não? Então os filhos estão escolhendo. Irmão, você não está criando um rei, você está criando seu filho. Seu filho tem que comer aquilo que é preciso, aquilo que você pode.
Então Cristo não tinha nada disso. E então hoje, se você tem, agradeça porque você tem. Louve a Deus se você pode dar o melhor para a sua família. Então, irmão, o Senhor não tinha palavras consoladoras para ele. Ele estava lá na cruz, todo mundo ficava, olha, salvou a todos que salva a ti mesmo. Né? Começou a blasfemar, a xingar e a amaldiçoar. Vai ter muita gente que vai te criticar. O ano que vem vai ter muitos para te apedrejar. Porque quando você começa a crescer, quando você começa a se aproximar de Cristo, quando você passa a orar mais, você passa a ler mais a Bíblia, você passa a aproximar do Senhor, o diabo vai te perseguir. Porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você progrida, ele não quer que você seja um canal de bênção para as outras pessoas. Hoje eu vi uma pessoa aqui no nosso bairro, um jovem, não é tão jovem assim, que cresceu juntamente com os meus filhos, principalmente com o Gabriel, que é mais velho, deve estar quase da idade do Gabriel, raspando para 25, 30 anos. Irmãos, eu assustei quando eu vi ele. Se der um vendaval, vai embora. Magro. Está que nem na música, né? Está que nem no hino lá que o Alex Gonzaga regravou, né? Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma lista só, né? Brincadeira à parte, eu fiquei triste que você vê uma pessoa com futuro acabado. Não é de ser magro não, mas eu era muito magro, e de maneira que um dia eu fui no médico, o médico falou para mim, olha, que além de ser magro, muito magro, eu era branco, porque eu não pegava sol. Então todo mundo achava que eu estava doente, anêmico. Não sei como é que a minha esposa conseguiu apaixonar por mim. Aquele rapaz magro, feio. Eu sou um homem abençoado. Deus sempre cuidou de mim, Diogo. E o médico falou, olha, meu filho, magreza não é doença. Então não tem nada. Só que ele não era magro de ser magro. Da natureza, da genética, não. É magro da droga mesmo. Porque você sabe quando a pessoa é magro, da genética, sabe quando é droga, não sabe? Batendo o olho, a gente não sabe? Sabe. Então, irmãos, você tem uma vida abençoada, lute para que ela continue, porque muitos vão querer tirar de você isso. Nós devemos chegar a Deus em oração, porque quando eu me aproximo de Deus vai mostrar para mim aquilo que eu preciso. Lembra do que o profeta Jeremias disse? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Jeremias 33, 3. Então o Senhor Jesus, Ele foi um exemplo de perseverança. Ele foi blasfemaram contra Ele, sim ou não? Não blasfemaram? Açoitaram Ele? Sim. Por que Ele mandou Simão Sirineu carregar a cruz? Porque ele havia apanhado tanto, estava tão sangrando, estava tão cansado que outro teve que ajudar ele a carregar a cruz. Colocaram espinhos na sua fronte, cravos nas suas mãos. E eu te pergunto, ele desistiu? Não. Quando vier um primeiro obstáculo no ano que vem, você vai desistir? Não. Você não vai desistir. Você não pode desistir. Tem uma frase que eu ouvi, que eu acho muito interessante. Diz assim: paus e pedras podem até me machucar, mas palavras não. Mas quem disse isso era uma pessoa que é blindada, que sabe, olha, não importa o que você fale de mim, eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu sirvo ao Senhor, eu sei que Deus vai, se eu clamar, Ele vai me abençoar, eu sei quem tenho crido. Então esse tipo de pessoa não está preocupado se fala dele, não está preocupado se fala bem ou mal, ele simplesmente sabe quem é o seu Deus. Eu gosto de quando Jó diz, se não me engano, no capítulo 21, ele diz: olha, eu sei que eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso
né? Jó diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Quer ver? Jó, deixa eu conferir aqui, para não citar, depois os irmãos vão querer conferir. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Agora vem o melhor. Depois de revestir este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Lembrando que Jó estava revestindo a sua pele era o que? Só chagas, só doença, ele não tinha pele mais. Verei a Deus. Verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha tanta certeza que o Senhor ia restaurar a sua vida, que o seu Deus era com ele, que ele sabia: eu vou ver a Deus. Por isso que ele diz no Jó 42: eu te conheci, o Senhor ouvi, mas agora os meus olhos estão te vendo. Então você precisa saber, muitos vão tentar fazer você desanimar, mas o seu modelo é Cristo, o seu exemplo é Cristo. Ele não desistiu. Lembra lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2, onde a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas o versículo 1 diz que eu preciso me desembaraçar de todo o pecado, de que tenazmente me assedia. Aquilo que está te embaraçando, você tem que tirar da sua vida. Aquilo que está impedindo você de progredir, você tem que tirar. Alguém citou aqui, acho que foi o Silomar, né? Citou aqui que às vezes nós estamos muito presos nas mídias sociais, na tecnologia de hoje. Tem hora que você tem que parar tudo. Tem hora que para você ler a Bíblia com paz e tranquilidade, você vai ter que desligar o seu celular. Você vai ter que ir lá e desligar a internet. Porque senão você não consegue. Se não toca aquele barulhinho, né? O apito toca. E aí, o meu apito eu não dou conta de fazer, irmãos. O meu é um trecho do rock, então eu não dou conta de fazer. Barulhinho do seu telefone tocou, você já logo tira atenção. Conselho que eu te dou, quando você for orar, põe seu telefone no mudo ou desliga. Porque se ele estiver em cima lá, você olha ou não olha? É automático, irmãos. Eu sou assim. Não estou falando de você, estou falando de mim. Então eu preciso entender que eu preciso ser perseverante. Nós devemos fazer alguma coisa para o bem de nosso próximo, como Cristo fez. Ele suportou a cruz, não foi por causa dele, foi por minha causa. Ele levou, como diz a Bíblia em Isaías 53, que nós lemos, ele foi ferido, humilhado, dele não fizemos caso, mas foi por causa dos nossos pecados. Ele foi moído e triturado por causa do meu e do seu pecado. Nós não devemos, irmãos, permitir que alguma coisa nos impeça de ser um cristão melhor. Não deixe que nada te impeça de ser um cristão melhor no ano que vem, um marido melhor, uma esposa melhor, ser um pai melhor para os seus filhos, ser uma esposa melhor para o seu marido, ser um filho melhor para os seus pais. Nada agrada mais aos pais do que ver que os seus filhos caminham diante de Deus, caminham bem, está em paz na presença de Deus. A coisa que mais alegra o pai é saber que os filhos estão seguindo o caminho do Senhor. Então, se você tem uma família, passe a ter Cristo como seu modelo. Nós devemos ter Ele como modelo de vida no momento de aflição. Ou, para a gente não ficar só nisso, como diz Paulo em Romanos,
Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. O nosso grande problema não é no momento do choro. No momento do choro, quase todo mundo é fiel. O problema é no momento da alegria. Quando a coisa vai bem, quando a conta está gorda, quando sua conta está só no azul, bem azul, não está no vermelhinho, né? Então esse é que é o pior momento, é o momento mais delicado, por assim dizer. É quando a gente começa a ser abençoado, que o diabo pode inflar o nosso ego, e nós vamos esquecer que o nosso modelo é Cristo, que o nosso exemplo é Cristo. Exemplo que ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu preciso aprender o que é humildade. Humildade não é pobreza, humildade é estado de espírito. Humildade é você saber reconhecer seu erro, como Davi, que era o rei de Israel. Homem segundo o coração de Deus, por isso ele é segundo o coração de Deus. Para quem não sabe, o profeta Natan que foi lá e repreendeu ele. Quem sustentava o profeta Natan? Não era o rei? O profeta, aquele que ficava lá pertinho da casa dele, ele era um profeta que era geralmente sustentado pelo rei, era sustentado pela nação. Quando o profeta Natan foi lá e repreendeu Davi poderia fazer muito bem como o rei Asa, que depois mandou prender o profeta. Não, Davi abaixou a cabeça e falou: na verdade eu pequei, eu errei mesmo. Tipo assim, não podia ter feito isso com aquela mulher, não podia ter feito isso com Urias, que era muito fiel, não podia ter feito isso. Eu não precisava disso. Ele errou, falhou, me arrependeu, e Deus o abençoou. O ano que vem, faça de Cristo o seu modelo. Isso é exemplo de humildade. Se humilhar na presença do Senhor, às vezes, é se humilhar na presença das pessoas. Vamos ficar em pé.